Fala pessoas, eu sou o Bruno de Palma e hoje a gente vai falar sobre uma das batalhas mais importantes da Guerra dos 100 Anos, a Batalha de Poitiers. Vem comigo! Fala galera, mais um vídeo aqui no Caverna Medieval e hoje vocês pediram, eu voltei com a minha coifa de cota de malha. Eu tô fazendo aí também um halberd, que é uma camisa de cota de malha. Se vocês querem ver aí a produção, comenta aqui embaixo. E eu tô de cota de malha pra gente falar aí da Batalha de Poitiers, que aconteceu hoje em 19 de setembro de 1356. E ela foi a segunda grande batalha da Guerra dos 100 Anos, um conflito aí entre a França e a Inglaterra, ficando entre a grande primeira vitória dos ingleses na Batalha de Crécy e a famosíssima Batalha de Agincourt. Em todas essas batalhas ficou muito evidente uma arma poderosíssima, o arco longo inglês, que inclusive tem vídeo aqui no canal do arco longo inglês e da Batalha de Agincourt. É nessa batalha também que aparece uma figura medieval famosíssima, que a gente ainda vai fazer um vídeo aqui no canal, o Príncipe Negro, um dos maiores cavaleiros medievais de todos os tempos. Mas antes, já sabe, curte, comenta e compartilha os vídeos aqui do Caverna para me ajudar a crescer o canal. Se inscreve se não é inscrito e vamos falar do grande parceiro do Caverna Medieval, a Tenda Medieval, uma loja incrível que você pode encontrar de tudo, cara. Tem decoração, tem coisa geek, tem escudo, tem machado, tem hidromel, tem caneca, tem um monte de coisa. E principalmente tem espadas. Pô, vamos falar aí de batalha medieval, a gente tem que falar de espadas, porque lá tem espada do William Wallace, tem katana, tem espada de Game of Thrones, tem espada de Senhor dos Anéis, tem um monte de espada. E sabe o que tá chegando? Sabe o que tá chegando? Que eu vou deixar o link aqui embaixo. Arco e flecha. E não é arco pra você deixar na parede, não. É arco pra usar, cara. É pra treinar mesmo. Só não vai atirar no amiguinho. Então já sabe. Primeiro link aqui embaixo. Vai lá visitar o site da Tenda Medieval e você tem 10% de desconto usando o cupom CAVERNA. Corre lá. E vamos voltar aí pra falar dessa batalha incrível. Mas antes a gente tem que entender aí o que foi a Guerra dos 100 Anos. Eu ainda vou fazer um vídeo aqui específico sobre toda a Guerra dos 100 Anos pra gente entender melhor, mas eu vou dar uma resumidinha aí. O rei inglês Eduardo III, lá em 1337, queria expandir aí seus domínios para a França. Isso porque o seu ancestral era Guilherme o Conquistador, que tomou aí a Inglaterra para os normandos em 1066. Desde então, as famílias reais da Inglaterra e da França se entrelaçavam aí numa novela medieval muito louca. Além da família se entrelaçar, Inglaterra e França tinham aí terrenos no reino de um e do outro. Era realmente aí uma novela mexicana medieval. A gente já teve a novela mexicana medieval viking, agora a gente tem a novela mexicana medieval inglesa e francesa. Mas nesse caso aqui, o Eduardo era neto do antigo rei francês Filipe IV, o cara lá que acabou com os templários, e quando o rei francês Carlos IV, que era titio do Eduardo, morreu, sem deixar herdeiros, o Eduardo pensou, bom, o titio morreu, eu tenho o sangue real francês lá do Filipe IV. Não tem ninguém para ser o novo rei. Chegou a minha hora. Só que o outro cara, que foi mais espertão e rápido, se tornou rei antes, o Filipe VI, deixando Eduardo putaço. Por quase uma década aí, essa disputa ao trono ficou na troca de ofensas e ameaças, até que em 24 de maio de 1337, o Eduardo cansou e resolveu partir para as vias de fato, invadindo a França e começando aí uma guerra que durou 116 anos, a Guerra dos 100 Anos, que na época ninguém sabia que ia durar 100 anos, ninguém sabia que ia durar tudo isso. Então Guerra dos 100 Anos é uma terminologia mais nova, mas foi uma treta gigantesca aí entre Inglaterra e França. Essa grande guerra aí teve vários momentos. Ora os ingleses estavam na frente, ora os franceses e horas estavam em paz. Então foram 3 grandes períodos, a maioria deles de paz. Mas em 1346, os ingleses aí têm sua primeira grande vitória na Batalha de Crécy, onde o arco longo inglês já se destacou e colocou os ingleses aí na liderança desse conflito. Até que a peste negra chegou e acabou com tudo. Assim, por uma década, o conflito ficou parado, com cada lado aí tentando se virar para se salvar de uma das maiores calamidades da história. Só que o pessoal tava muito bravo, espumando pela boca. Foi só aí a pandemia passar que
eles já voltaram pra porrada. Passa aí a crise sanitária, começam os preparativos para uma nova invasão à França e um novo grande conflito. Só que agora, o filho mais velho do Eduardo III toma a frente, e ele também é conhecido como Eduardo, o Príncipe Negro. Só que ele não é nada bonzinho, cara. E para abrir essa nova fase do conflito, com bastante estilo, ele foi encarregado de incendiar o máximo de cidades, vilas e colheitas do sudoeste da França, quanto ele conseguisse, entre 1355 e 1356. Aliás, é desse movimento aí da Guerra dos 100 Anos, desses incêndios a vilas francesas, causados aí pelo Príncipe Negro, para causar maior terror e enfraquecer a moral francesa, que ficou muito famoso mostrar nos filmes medievais os cavaleiros incendiando vilas e queimando as pessoas trancadas em celeiros. Você já deve ter visto isso aí. Isso não era comum na Idade Média, foi comum em poucas vezes aí da Idade Média, e uma delas foi na Guerra dos 100 Anos. Aliás, aconteceu nessa hora e aconteceu lá no começo também da invasão inglesa, 10 anos antes do que a gente está falando aqui. Essa estratégia aí de destruição generalizada era conhecida como chevauché em francês e tinha vários objetivos: aterrorizar os habitantes locais, óbvio, fornecer comida gratuita aí para o exército invasor, porque todo mundo estava morto, ganhar com resgates de prisioneiros e nobres, vê esse vídeo aqui, e enfraquecer severamente a base econômica da França, tornando aí para os franceses extremamente difícil reunir um exército em campo. A região que Eduardo atacou era muito rica e contribuía muito para os cofres do rei francês. Por fim, essa forma brutal de guerra econômica enfraqueceu o inimigo e obrigou o rei francês a finalmente enfrentar os ingleses em uma grande batalha aberta, a Batalha de Poitiers. No conflito aí, ambos os lados tinham uma cavalaria pesada e uma infantaria bem armada, mas os ingleses tinham aí um trunfo, a arma mais devastadora no campo de batalha, o arco longo inglês, que disparava aí flechas de 83 centímetros de comprimento a quase 200 metros de distância e destruíam qualquer armadura que tivessem na frente. Vê lá depois do vídeo sobre o arco longo inglês. O exército inglês também incluía aí um contingente de arqueiros montados que podiam perseguir um inimigo em retirada ou ainda serem rapidamente realocados ali onde fossem necessários durante a batalha. A infantaria inglesa era composta aí por uma pequena parte de soldados especializados que usavam armaduras de placas completas, espadas de duas mãos e armas sofisticadas como martelo de guerra. Eles formavam a primeira linha do exército, quase aí como tanques de guerra medievais. Depois vinha aí o maior número da infantaria, compostos aí por homens comuns do campo, trabalhadores, que tinham pouca ou nenhuma armadura e usavam como armas aí piques, lanças, machados e até ferramentas agrícolas que eram modificadas para o combate. Os franceses, embora tivessem em alguns arqueiros, continuavam a depender dos besteiros, pois o uso da besta exigia menos treinamento, o que não necessitava aí de um treinamento intenso da sua população, coisa que foi muito comum na Inglaterra. A besta era mais fácil de disparar, mas com uma taxa menor de disparos, quando comparada ao arco longo inglês. A média aí mais ou menos era de uma seta de besta atirada para cada 5 flechas inglesas no mesmo tempo. Então imagina a chuva de flechas inglesas. Os franceses já tinham enfrentado os arqueiros ingleses 10 anos antes, lá em Crécy, mas por preguiça, arrogância ou ainda a falta de tempo ou de capacidade, eles ainda não tinham criado uma boa resposta para essa força inglesa, os arqueiros, no campo de batalha. Então aí, após devastar o sudoeste da França, o Príncipe Negro pretendia se encontrar com um segundo exército inglês que estava vindo ali da Normandia, do norte. Este exército que estava vindo também havia devastado várias cidades e campos, e era liderado por Henrique de Grasmont, o Duque de Lancaster. Só que aí o rei francês, João II, viu o perigo aí dos dois exércitos irem se encontrar e posicionou o seu exército bem no meio dos dois, ao redor da cidade de Chartres, ficando entre as duas forças inimigas, impossibilitando aí que os ingleses chegassem até o exército do Príncipe Negro e ajudassem ele. Então o Príncipe Negro ficou isolado. Logo depois, o rei francês foi em direção às forças do Príncipe Negro, surpreendendo o Príncipe Inglês com seu ataque ousado. As duas forças se encontraram em 18 de setembro. Inicialmente, o cardeal Talleyrand de Périgueux tentou negociar um acordo de paz entre os dois lados aí, mas nenhum deles conseguiu concordar com os termos. O cara era de Périgueux, tava com perigo aí.
O pessoal queria sangue. Nesse meio tempo aí que o cara lá ficou tentando negociar a paz, os ingleses tiveram tempo de cavar trincheiras e fazer barricadas com as suas carroças de suprimentos, enquanto os franceses reuniram mais tropas ainda. Os comandantes franceses queriam fazer uma estratégia mais cautelosa, já que eles tinham cercado aí os ingleses e interrompido a sua rota de suprimentos com a Normandia. Era só esperar um pouquinho, que provavelmente eles morreriam de fome. Mas o rei João II estava tão confiante, além de ter aí 2 vezes mais soldados ou mais, optando então por um ataque direto contra os ingleses. Aqui uma pausa, depois que você vê o vídeo lá da Batalha de Agincourt, e depois ainda que eu vou fazer o vídeo da Batalha de Crécy, mas do Agincourt você já vai entender, os franceses se achavam muito mais poderosos, e mesmo perdendo várias vezes, eles ainda não tinham aprendido, ficavam com o nariz empinado e partiam direto pro ataque frontal, direto pros arqueiros, cara. Mano, estratégia era tudo num combate medieval, tudo. No dia seguinte, então, no dia da batalha, uma poderosa batalha ocorreu a 6,5 quilômetros de Poitiers, em um terreno misto de vinhedos, florestas, cercas e pântanos. Existem várias estimativas aí das tropas, mas as mais conservadoras colocam os franceses com 12 mil soldados e os ingleses com 6 mil. A batalha começou aí por volta das 8 horas da manhã e terminou na hora do almoço. Os franceses estavam confiantes e não criaram nenhuma estratégia mais elaborada, simplesmente ordenaram várias cargas de cavalaria francesa para atacar os ingleses. E ainda, elas estavam completamente desordenadas. Cada comandante francês aí enviava as suas tropas, as suas forças de cavalaria à sua vontade, sem fazer aí uma coordenação com todo o exército. Então tava mó zona. Do outro lado, os ingleses simplesmente esperaram, com as suas barricadas, linhas defensivas bem organizadas e uma chuva de flechas intermináveis, que faziam aí o céu escurecer e os franceses pagarem por sua falta de estratégia militar. Meu, cara, isso abala a moral. Imagina você ir atacar e ter uma chuva de flechas na sua cabeça. Ninguém tá feliz, né? Ninguém ia ficar feliz. Os franceses foram afunilados ainda pelos vinhedos e as cercas dos terrenos. Lembra que eu falei que tinha pântano, vinhedos e cercas? Então os franceses só podiam atacar pela frente ou alguns caminhos ali que os cavalos conseguiam passar, fazendo aí com que eles tivessem que atacar sempre diretamente os ingleses, sem conseguir atacar os flancos. Os ingleses, por sua vez, eram bem treinados, organizados e estavam bem posicionados. Entre uma carga e outra de cavalaria francesa, que eles conseguiam repelir, eles organizavam alguns ataques cirúrgicos aí às linhas francesas. Então, além de serem repetidamente superados em manobras, durante as 4 horas de batalha, os franceses não conseguiram encontrar uma resposta para o poder e a precisão do arco longo inglês. No final, os franceses foram massacrados, com cerca de 8 mil homens mortos ou capturados, enquanto o exército de Eduardo sofreu apenas algumas centenas de baixas. Ao todo aí, 2 mil cavaleiros franceses foram capturados para serem trocados aí por resgate. Depois vê o vídeo lá sobre os resgates de nobres medievais. Inclusive, o rei francês João II foi capturado e, mijando na calça de medo, ele disse para os ingleses que eles seriam bem recompensados aí se deixassem ele viver e fosse resgatado. Meu, o cara tava cagando de medo. E esse resgate aí foi um dos maiores valores de resgates da história, maior aí do que o Ricardinho Coração de Leão, que eu já falei no vídeo dele. Foram 4 milhões de moedas de ouro, um valor tão grande que o rei teve que ser libertado para poder arrecadar esse valor aí em todo o seu reino. Essa quantia aí gerou um rombo tão catastrófico na economia francesa, essa quantia causou um rombo gigantesco aos cofres franceses. Além disso, essa derrota aí e vários nobres terem sido presos causou a destruição do prestígio da nobreza francesa. Quase todo mundo se ferrou na França. Meu, a Inglaterra estava na frente desse conflito, tão na frente que isso só foi virar lá depois com a Joana d'Arc, que a gente ainda vai falar nessa semana aqui. Mas a guerra continuou aí com altos e baixos, períodos de guerra e paz. Mas quase em seu fim, outra grande batalha aconteceu que ficou mega famosa pela estratégia inglesa e, de novo, o orgulho francês. A Batalha de Agincourt, que você pode ver tudo nesse meu vídeo aqui. E aí, curtiu esse vídeo? Então já sabe, curte, comenta e compartilha para ajudar o Caverna Medieval a crescer. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Falou!